Então, pessoal, vamos lá. Vamos entrando aí novamente. Vamos esperar um tempinho aqui para o pessoal entrar, para esperar o Guilherme também me mandar a solicitação. Aí a gente continua aí com o assunto. Eu fui traído ali pelo Instagram, tinha dado 30 segundos e no 15 o Instagram cortou. Eu ia encerrar, mas não deu tempo. Mas vamos lá. Esperando o Guilherme aqui entrar. Olha só, a tia Rita lá em Tuiutaba está aí nos assistindo, maravilha. Obrigado pela presença aí, os colegas, amigos. Esperar o Guilherme entrar. Esperar a solicitação do Guilherme. Essa parte é a parte chata. A gente fica aqui, né? Esperando, até que enfim. Opa, Voltamos. estamos aí de volta. Eu fui trair, o Instagram me traiu. Com 15 segundos ele simplesmente. Aí eu fiquei falando sozinho aqui, não deu tempo de encerrar. Mas eu tô com a boca meio inchada aqui, você tá vendo aqui, doutor? Tô vendo aí. O que você arrumou? É. Então, hoje, agora às 6 da tarde, eu fui participar de uma guerra de cosquinha. Fui alvejado com uma cabeçada, Davi e João. Não sei de onde veio a cabeçada, na verdade foi o João, tadinho, foi sem querer, mas fui alvejado, que aceitei um beijo para meus filhos aí, para minha esposa querida, para a Roberta. Mas é assim, faz parte. Então só Coisas esperando do... alguns ossos Tranquilo. do ofício, né? Não é? Passou perfume, doutor, para lá? Passei não, eu só coloquei aqui um... Eu tô meio com frio, doutor. Você deve estar com frio, né? Não tá não? Não, não tô nada. Eu fiquei inicialmente tenso, aí isso daí me aqueceu. Mas meu filho mais novo, de 4 anos, ele passa perfume para assistir para assistir as aulinhas da A escola aula? dele. Não é bom não, por isso que eu estou te perguntando se você passou perfume. Não, não, Mas hoje não. vamos lá só naquele Vamos. raciocínio. Então, esse Tava falando paciente, da cervical. da cervical, ele me desafiou por quê? Porque eu tentei achar questões, né, referências sintomatológicas e mecânicas, né, que eu pudesse tratar dentro do consultório. E eu fiquei ali testando, passei exercícios para casa dentro do que eu encontrei, e nada, nenhuma resposta. Toda vez que ele pedalava, principalmente em descida, ele sentia muita dor cervical. Você sabe aonde que eu fui tratar o desarranjo dele? Na suspensão da bicicleta dele. Aí que é importante também, por que isso? Aí a gente falando de retorno da suspensão, para quem não entende bem, a bicicleta tem um retorno de suspensão, então quando o retorno está alto, ela comprime e devolve muito rápido. Então isso aí gera, né, enfim, uma carga ascendente ali que muitas vezes... Só para o pessoal não confundir, suspensão é o amortecedor, tá, gente? Que às vezes vai pensar que é suspensão de evitar. Verdade. Suspensão dianteira da bicicleta, né? Então o retorno dela estava muito rápido. Eu tratei esse ciclista regulando a suspensão dianteira, diminuindo o retorno. Então ela ficou mais macia e devolvia menos impacto. Então é importante a gente entender essa questão do equipamento, principalmente no ciclista, né? Da importância que ele veste a bicicleta. Então não adianta. Às vezes a gente dentro do consultório quer tratar, quer achar outras condições que na verdade estão muitas vezes na bicicleta. É interessante você ter falado isso, porque eu até gostaria de perguntar aos colegas que estão aqui. Eu sempre pergunto isso nas minhas aulas de pós-graduação, que são, na verdade, eu dou aula para colegas, né? Não para alunos, né? Eu dou aula para meus colegas, então eu sempre pergunto, falo, gente, olha, quem aqui tem costume de atender ciclista? Ah, já atendeu algumas vezes? Beleza, aqui. Ok. Quem de vocês já teve alguma dificuldade nesse processo de retorno? Então, você faz o tratamento clínico, o cara já está estabilizado, beleza, no dia a dia, mas na hora que ele volta para a prática, ele sente de novo, né? Então, esse é um elemento importante que pode estar relacionado ou com a demanda, que está alta, ou que vai ser alta, então talvez você não fez o retorno
funcional desse paciente de maneira adequada, né? Então, não expôs ele de maneira graduada à sobrecarga, que é um princípio fantástico do MDT e que nos dá, assim, inclusive, elementos muito úteis e autônomos para o próprio atleta perceber. Então, o tal da resposta sintomática de, ok, então a prática, ela produz a minha dor cervical, não estou mais com dor cervical, por exemplo, ela produz a minha dor cervical, mas essa dor cervical não piora, o produz não pior, né, que a gente chama. Então, isso é um elemento importante de que talvez esteja relacionado com o condicionamento, e não necessariamente com algo que vai ser irritativo para o tecido. Então, o próprio cliente, ele precisa... A Carolina está te provocando aqui, perguntando, então o impacto faz realmente diferença? Me responda um pouquinho, até mesmo falando de modalidades do ciclismo. Vamos colocar um mountain bike e um ciclismo de estrada. Ótimo. Se você então, fazer assim. Eu tenho aqui algumas imagens para o pessoal entender que não é só ciclismo. O ciclismo, ele tem algumas modalidades distintas, né? Então, as mais importantes, eu vou colocar aqui para vocês verem, a tela do meu computador de novo. Então, esse é um ciclismo, uma ciclista de triatlon, né? Ou de time trial, de contrarrelógio. Então, uma posição bem inclinada, a aerodinâmica é importante nesse caso. Aqui a gente tem um ciclista de estrada, né? Que foi aquele vídeo que a gente viu inicialmente, ponto alto, ponto baixo da pedalada. Então, um pouco mais inclinado, não tanto quanto o triatlon. A gente não tem suspensão, ou seja, a gente não tem amortecedor nesses casos. E aí sim, um ciclista de mountain bike, nesse caso, full suspension, a gente tem o amortecedor tanto traseiro quanto dianteiro. Então, uma posição bem menos inclinada, né? Então, para o pessoal entender, aí, Carolina, te respondendo à provocação do impacto, a gente sabe que a vibração, ela já foi identificada como um fator de risco para dor lombar em específico, né? E eu acredito que isso possa também ter uma relação com a dor cervical, tá? Não, isso é elemento do meu pensamento, ok? É plausibilidade biológica. Não estou falando isso com base... Colaborando também, doutor, colaborando também com a sua resposta, em relação às modalidades aí do ciclismo que você colocou, você pega aí uma bicicleta de estrada, ou até mesmo do triatlo, né, que você colocou aí, ela tem, você coloca 110 libras de pressão no pneu. Exato. Ela vira um polo. Exato. Né? O impacto o que é grande. E a vibração que ela... A vibração, né, na mão ali é muito alta, então isso transfere de maneira muito, muito importante. E é aquela história, se o ciclista ele já tem uma capacidade reduzida e a demanda dele está alta, essa conta não vai fechar, né? Vai ter que pagar multa aí. Guilherme, voltando um pouco aí em posicionamento e tudo, gostaria que você falasse um pouquinho do quadril. Vamos voltar agora para o quadril, para a gente entender um pouco a questão do quadril na transmissão de forças, né? Tanto de propulsão, como na questão da cadeia cinética ascendente e descendente. Explica um pouquinho aí dessa importância do posicionamento do quadril. A gente trabalha basicamente, como a gente falou de cadeia fechada, a gente trabalha com a otimização dos 3 pontos de contato. E dentro da biomecânica do ciclismo, é muito comum a gente chamar de o ponto de contato número 1, que é o selim, ou seja, o assento, né, o banco da bike, onde o quadril está posicionado. Depois, o ponto de contato 2, considerado, é o dos pés, né, os 2 pedais, e o ponto de contato 3 é as mãos. Então, a importância do bom posicionamento ali do quadril, né, da cintura pélvica ali sobre o selim, vai poder gerar situações de maior estabilidade ou de maior instabilidade, e essa estabilidade ou instabilidade, ela vai ser transferida para os outros elementos da cadeia cinética, né? Então, é muito comum a gente ter, por exemplo, ciclistas que querem, não, o meu selim muito fino, ele vai me dar mais aerodinâmica, vai tirar peso, mas às vezes esse selim não está dando suporte. E esse camarada, ele começa a ter, por exemplo, um balanceio pélvico no plano frontal, e esse balanceio pélvico vai gerar movimentações de flexão lateral, né, direita e esquerda ali da lombar, associadas com rotação, associadas a impacto, entende? Então, assim, todo aquele padrão mecânico que não é tão recomendado para a região. E o que eu vejo muito é que esse mau posicionamento do quadril, que eu queria te colocar, produz muitos desarranjos, principalmente lombar. O que você acha disso? Porque é muito comum
o ciclista tentando posicionamentos mais agressivos, né, posicionar de uma forma que deixa a lombar, né, numa situação assim de perda nessa cadeia, né, e de estresse, né. E depois do ciclismo, depois da prática do esporte, esse paciente ainda tem que ficar sentado para trabalhar, enfim, e produz outras condições que essa dor fique mantida e às vezes até evolui, né? E talvez assim o tratamento em cima do posicionamento ajuda e muitas vezes não. A gente tem que entrar com uma avaliação mais criteriosa para poder ajudar esse ciclista. Fala um pouquinho o desarranjo aí. lombar, cara, ele é muito característico de ser algo no ciclismo. Vamos lá, não vou falar traumático não, mas agudo. Então é aquele cara que não está acostumado a pedalar, sei lá, 110 quilômetros, entrou num pelotão no final de semana e mandou brasa nisso aí, e no outro dia está empenado, né? Então, essa característica está mais relacionada ao desarranjo e muitas vezes, aí com perda de movimento, todas as obstruções, né, que a gente tem, que a gente sabe bem aqui pelo MDT como chegar a essa classificação, mas que podem ter um elemento associado dessa instabilidade. Não vou falar provocativo, não, que é muita prepotência nossa falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que lesão é algo extremamente complexo, multivariado, enfim. Então, a gente tem uma associação importante entre essa instabilidade ali no selim e a provocação ou a associação ali com esse desarranjo. É algo bastante agudo, né? Agora, eu penso em atribuir para esse ciclista que sente dor não apenas durante a pedalada, mas em outras situações do seu dia a dia, eu tendo a pensar um pouco mais em disfunção. Porque a disfunção está relacionada com trauma prévio, ela pode ser contrátil articular, né? E a gente tem aquela característica de produz não pior. E aí a dor lombar no ciclismo, ela tem essa característica, ela tem mais ou menos o nível assim de intensidade, ele é mais ou menos estável. Ele não é aquela dor que vai, estou falando isso no ciclismo de ciclista de alto rendimento, né, ou de rendimento. Ela não é aquela dor que ela vai aumentando à medida em que o cara vai pedalando. Essa que vai aumentando à medida que o cara vai pedalando, provavelmente é um desarranjo. Né? Agora, essa variabilidade, né? Essa questão da variabilidade. Exato. E aí, por exemplo, só fechando a questão da pelve. Então, vou dar um exemplo de o pessoal gosta de caso clínico, né? Tem um atleta que eu acompanho há longos anos. Ele, na atualidade, esses últimos, sei lá, 3, 4 anos, ele atua na elite, né, do mountain bike. Para quem não entende, a gente tem categorias, né? A categoria elite é de alto desempenho. E no primeiro momento eu recebi ele ainda antes de entrar para a elite, já era um atleta importante, e o treinador dele referenciou ele até a mim para que a gente pudesse auxiliá-lo, que ele tinha um quadro de dor lombar que assim, chegava a perder força, né? Então é algo que ia aumentando. O que eu consegui perceber nele? Na hora que eu fiz o exame físico, eu consegui identificar que o ritmo lombopélvico dele, ele tinha uma hipomobilidade gigantesca pélvica, de quadril, e uma hipermobilidade em flexão da lombar. Lembra que eu comentei com você que já identificaram que a lombar baixa mais fletida está relacionada com os indivíduos que têm dor, os ciclistas que têm dor lombar, né? Comparativamente aos que não têm dor lombar. Então, ele tinha um déficit de flexibilidade da cadeia posterior muito grande. O que a gente fez? Eu identifiquei isso, conversei com ele, com o treinador que acompanhou, eu falei, olha, a gente precisa, se o seu objetivo é performar, e ele quer ficar mais inclinado na bike, porque o outro concorrente dele fica, facilita a dirigibilidade, facilita, né, uma série de elementos aí da competição, né? Então ele quer ficar naquela posição, mas ele não consegue. Então, qual foi a conversa com o treinador? Eu falei, olha, através desse exame físico, eu consigo identificar que ele tem alguns elementos do sistema musculoesquelético dele que o impedem de assumir posições mais agressivas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ajustar a bike, ou seja, o posicionamento da bike vai ajustar a demanda para a capacidade dele nesse momento. E a gente fez um plano de alcance de metas em relação à flexibilidade dessa cadeia posterior para que ele pudesse performar. Isso durou aproximadamente 1 ano e meio, 2, e desde o ano retrasado ele vem performando sem dor lombar nenhuma. Na verdade, a gente já tinha conseguido fazer isso,
E associando, então, com essa abordagem clínica, hoje ele consegue performar sem problema algum. Então, essa questão da pelve é associada. Pelo que eu estou entendendo, você fez a avaliação e uma abordagem. Avaliava e fazer essa abordagem, né, em cima das orientações. É o que então, à medida em que ele ia progredindo, é o que a gente faz com o MDT. À medida em que ele vai progredindo, a gente vai ajustando a carga. Então, eu ia ajustando progressivamente. Imagino eu dentro de direção, né? Exatamente. Então, o que o MDT faz muito, né? Que é avaliar e atuar. Avaliar e atuar. Então, a gente vai conhecendo melhor resposta sintomatológica e mecânica e atuação e ajuste de carga. É basicamente isso. Você citou uma questão interessante, que você falou de disfunção, né? Na lombar, e a gente já discutiu um caso, não sei se você está lembrando, de um ciclista que por crenças, né? O ciclista tem muita crença de posicionamento. Estou falando mal de vocês, não, viu, gente? Mas tem muitas crenças de posicionamento. Então, às vezes, coloca uma posição que se acha mais agressiva, que vai desenvolver mais, né? E tinha um paciente que tinha dor lombar, e ele ficava o tempo inteiro na bicicleta fugindo dessa dor lombar. E principalmente quando ele ia cansando, ele ia sentindo mais dor lombar, e sempre no final da flexão da lombar. Na hora que foi testar, né, ele no exame físico, ele só tinha dor no final do movimento. Então, a hora que ele produz, não pior, né, bem clássico da disfunção. Então, na bike, quando ele chegava, ele estava mal posicionado, fazia muita flexão lombar, e aí dava que ela produzia dor. Ele saía um pouco da posição, melhorava, mas ele ia cansando, voltava a sentir a dor. E aí ele foi tratado como uma disfunção, né, lógico que foi melhorado o posicionamento dele na bicicleta, mas foi passado exercícios terapêuticos, né, e conduzido da forma que o MDT brilhantemente conduz. Não é isso? Exato. Perfeito. É isso aí mesmo. Excelente. Vamos lá, alguém tem perguntas? Falaram aí de sapatilha, eu gostaria só que você brevemente falasse de sapatilha, porque ele é o início de tudo, né, do posicionamento no ciclismo, né? Exato. Eu vi que o colega comentou aí sobre sapatilha. Sapatilha é, no caso, pés, né? São ponto de contato 3. Mas ele é muito importante para que a energia que está sendo produzida pela pelve e pelo quadril e pelo joelho possa ser transmitida através do tornozelo para os pedais, né, e propulsionar o ciclista. E a gente sabe que energia ela tem que fluir pelo sistema. Existe um modelo biomecânico que foi projetado para poder analisar a participação da geração de torque pelo grupo muscular e pela entrega de torque desse grupo muscular aos pedais. Então, quadril e joelho, eles geram muito torque, mas eles são pouco capazes de entregar isso ao pedal. E panturrilha gera pouco torque, mas é capaz de entregar grande quantidade para o pedal. Ou seja, possivelmente o papel do tornozelo é transmitir a energia que está sendo produzida lá no quadril e no joelho para o pedal. Então, quando a gente encontra uma posição adequada da sapatilha, que tem um taco, e esse taco ele pode colocar a região ali do antepé um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás do eixo do pedal, a gente precisa otimizar isso para o indivíduo, e geralmente esse ponto está entre a quinta e a primeira articulação metatarsofalangiana. A gente tenta encontrar esse ponto ali e colocar para que ele possa transferir melhor a força para os pedais. E aí sim a gente consegue otimizar o fluxo de energia ali no sistema. Excelente. Guilherme, nós temos muitos colegas que muitas vezes têm dificuldade até mesmo de encaminhar um ciclista, né? Dependendo da cidade, né? Nós estamos falando aí para o Brasil todo, vou falar até aqui, quiçá mundo todo, né? Tem colegas nossos aí de fora. Mas, enfim, muitas vezes tem dificuldade de encaminhar o ciclista por não ter, né, um laboratório de análise de movimento ou não ter na sua cidade ou região esse laboratório. O que você poderia falar para esse colega? O que ele teria que ter ali no consultório para tentar ajudar um pouco mais, além da avaliação, né, em cima dos aspectos esportivos, né, da fisioterapia esportiva e do MDT? O que ele poderia... Como você poderia colaborar aí de informação? Antes de mais nada, eu acho que tem que ficar claro para os colegas, e que eu comentei a respeito das perguntas que eu faço geralmente nos programas de pós-graduação que eu ministro, não só em Belo Horizonte, como também no estado ou em outros locais, que eu pergunto, bem, quem de vocês tem dificuldade
melhora o ciclista clinicamente, na hora que ele volta para a prática da atividade, tem recidiva. A maior parte eleva a mão. Então, nesses casos, é importante a gente levar em consideração o aspecto do posicionamento biomecânico do ciclista na bike. Então, o primeiro elemento que eu gostaria de que todos os colegas tivessem essa informação e, até então, essa importância do posicionamento biomecânico para as lesões no ciclista, eles eram apenas, essas considerações eram apenas anedóticas, né, de expertise, enfim. Eu consegui mostrar isso no mestrado, que de fato, para a dor anterior no joelho em ciclista, a gente tem a importância dos aspectos biomecânicos, que a gente deve levar em consideração. E possivelmente isso também ocorra para outras lesões, como dor lombar, como cervical, ok? Então, é muito importante que o colega ele leve em consideração o fator posicionamento na bike, quando ele estiver lidando com o ciclista. Não apenas acredite que aumentando as capacidades do indivíduo, do ponto de vista musculoesquelético, clínico, ele naturalmente vai conseguir performar de maneira adequada, certo? Então, inclusive, até trouxe aqui, Guilherme. Ótimo, foi bom ser perfeito. Então, uma coisa muito simples, gente, é um goniômetro. Então, acontece às vezes isso. Esse ele é um goniômetro que tem antena, então a gente consegue uma antena telescópica, né? Então, dos antigos rádios, né? Então, ou televisões, né? Para quem já é um pouco mais avançado aqui, essa possibilidade da antena atingir os pontos, os marcadores ósseos, né, que a gente utiliza, né, as referências ósseas, então, maléolos, maléolo lateral, côndilo lateral do fêmur e trocânter, a gente consegue, com o ciclista posicionado, visualizar isso. Ou a gente pode adaptar um goniômetro simples, né, um goniômetro clínico desse aí. De fato, então, ele ajuda, né, o goniômetro ajuda, porque às vezes o ciclista chega com a bicicleta dentro do seu consultório, né? E aí, o que você vai fazer? Vira e mexe, eu recebo umas fotos de alunos de outros lugares do país que mandam a foto e falam assim, Guilherme, o que eu faço? Chegou aqui dentro do consultório com a bike, o que eu vou fazer? Então, assim, existem alguns elementos muito simples que vale a pena a gente poder ajustar, que é a altura do selim, né, o quanto que esse assento está alto ou baixo, que isso vai influir na quantidade de flex-extensão do joelho, né? E a gente pode fazer de maneira estática, sabendo que existem diferenças entre o que a gente consegue no posicionamento estático e chegar no posicionamento dinâmico. Isso já é bem definido, assim, inclusive na literatura, né? Então, coisa simples. As amplitudes ali no ponto baixo da pedalada, não pode estar muito estendido, não pode estar muito fletido, no ponto alto da pedalada, né? Isso é fácil, né, de achar esses dados também aí, até na internet tem alguma questão de angulação para que a gente tenha... Com certeza. O colega tem alguma informação ali para dentro do consultório, né? Isso. E depois, se você puder também, vou te pedir para mandar lá no grupo, né, do MDT Discussões, alguns artigos que você tenha, né, relacionados aí à prevalência de lesão, por aí vai. Vamos tentar pensar também, você falou mais cedo aí comigo, pessoalmente, na clínica, sobre pensar numa cesta básica, né, assim, de análise, para que os colegas possam ser direcionados. Isso aí pode ser uma boa, né? Bacana. Agora, voltando ao aspecto aí do posicionamento, o mais importante de tudo é você ter um colega para quem você possa referenciar. Porque, assim, é muito comum o pessoal ficar receoso, não vai mandar lá, o paciente vai encaminhar ele para o Guilherme, e o Guilherme vai ficar com esse paciente. Gente, não é isso, a abordagem é outra, é suporte ao colega, entende? É como se fosse um exame complementar, né? Eu recebo, eu referencio, eu discuto o caso, eu volto o atleta, né? Eu faço isso aqui com inúmeros colegas em Belo Horizonte. Então, o importante é, se você tiver essa possibilidade, estreite a relação com o colega que tem essa possibilidade de fazer, para que você tenha resultados mais adequados. Certo. Guilherme, agora vamos só chegando talvez ao fim, mas falar um pouquinho aí só de aspectos preventivos, né? Pensando aí no posicionamento ciclista, que ele utiliza muito aqueles limites pré-estabelecidos, né, de articulares, né, por causa do posicionamento, que não tem como ele fugir daquele posicionamento, é diferente de outras modalidades esportivas. Tá? O que a gente... Fala um pouquinho só dessa questão preventiva, né, de exercícios que a gente pode estar passando, né, com essa questão do autocuidado, da
da condição do paciente ou cliente, né? Fazer o seu próprio tratamento ou até mesmo a sua prevenção através desses movimentos e por aí vai. Eu vou dar um exemplo de um caso que talvez fique mais claro aí, pessoal. Ontem o André falou também de maneira brilhante a respeito das especificidades de cada um dos elementos do sistema musculoesquelético. Então, a articulação gosta de mobilidade, músculo gosta de contrair, tendão gosta de carga tênsil, osso gosta de compressão e assim sucessivamente. Então, a gente tem diferentes tipos de estímulos para diferentes tipos, para manter a saúde dos diferentes tipos de tecidos, né? Isso, e a gente tem, isso é mecanotransdução, né? Para aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar sobre isso, tem vários artigos a respeito, né? Artigos muito bons, falando sobre o poder da mecânica, ou seja, do movimento, em estimular alguns efeitos celulares, né? No sentido de adaptação ou de descondicionamento, né? Então, o ciclismo, ele trabalha muito com amplitudes médias, né? Então, a gente estava falando do joelho, né? Ele nunca está em extrema flexão, ele nunca está em extrema extensão. O quadril, ele também está trabalhando em amplitudes médias. Então, é interessante, e aí a gente está falando sobre o ponto de vista de plausibilidade biológica, tá, gente? Não entendam isso como uma verdade científica ou coisa parecida. Isso, inclusive, pode ser uma boa pergunta científica, né? Trabalhar a mobilidade dessas articulações pode aumentar a capacidade do indivíduo. Então, a xicrinha lá do André ontem, ela pode se transformar numa caneca, né? E o ciclista está mais adaptado ou ter mais recursos no seu sistema musculoesquelético para lidar com as diferentes sobrecargas, né? Que vão ser impostas a ele. Então, eu recebi um atleta, ele já tinha feito bike fit com um outro colega aqui de Belo Horizonte, que é muito competente, inclusive, utiliza de sistema de análise de movimento dinâmico, né? E ele trabalhava no extremo do limite que a gente chama de para extensão, ou para semiflexão no joelho. E ele chegou até mim para buscar uma solução clínica, né? Então ele me procurou clinicamente, porque ele tinha uma dor no aspecto posterolateral do joelho esquerdo em específico. Eu analisei o relatório do bike fit dele, né, dessa análise biomecânica e do ajuste, e eu pude perceber que ele trabalhava no extremo no limite superior da semiflexão. Então, investiguei, excluí lombar, não tinha nada importante, e aí eu comecei a verificar se ele responderia de alguma maneira à movimentação repetida ou ao posicionamento, né? E ele respondeu com flexão. Então, justamente o oposto do que ele estava trabalhando ali. E tinha uma carga de treinamento bem elevada, sabe? Volume, intensidade. E aí, o que eu discuti? Eu entrei em contato com o nosso colega, falei, olha, eu recebi esse cliente aqui que é seu, eu queria discutir com você que me procurou clinicamente, eu estou visualizando essa possibilidade de repente a gente diminuir um pouquinho a altura do selim dele para trabalhar numa amplitude final lá de semiflexão um pouquinho maior para proteger esse joelho. Ele respondeu a flexão repetida. O que você acha? Não, acho ótimo, tal. Marcou, fez a revisão e eu prescrevi para esse cliente a realização como um aquecimento de flexões repetidas. E a resposta foi fantástica. Fantástica, né? Ele conseguiu, mesmo nos primeiros treinos, ficar um período muito prolongado sem a presença do sintoma, e progressivamente ele foi se adaptando e até que ele ficou sem nenhum tipo de resposta sintomatológica. Então, algo preventivo, pensando nisso, que a gente trabalhou no curativo, mas algo preventivo poderia ser a gente tentar trabalhar a liberdade dessas articulações durante no que diz respeito às principais, né, relacionadas ao ciclismo, para que a gente pudesse aumentar essa capacidade do indivíduo. Bacana. Muito bom. Alguém aí tem mais alguma pergunta queira fazer? Já estamos aí terminando. Guilherme, tem aí alguma consideração final, alguma questão que você ainda queira? Eu gostaria de apresentar para vocês um caso. O Liberata, obrigado, Liberata, um prazer enorme ter você aqui, cara, obrigado mesmo. Sucesso é para nós, obrigado.
Muito Eu queria obrigado. mostrar como que uma maneira como eu associei, de maneira assim bem caricata até para nós do MDT, né, uma dor lombar com referência aí para membro inferior. É o caso de um ciclista de estrada, então aquela bike tem, parece os chifres, né, de carneiro ali, um quadro de lombocetalgia esquerda grave. Esse ciclista ele apresentou um início insidioso, assim, que culminou com uma perda motora. Esse ciclista ele estava, inclusive, no Tour de France, né, que é a Copa do Mundo, né, do ciclismo mundial. Ele chegou a ter perda motora e ele precisou ser resgatado num determinado ponto em que ele estava lá do percurso. E aí, ele definitivamente teve uma hérnia extrusa, né, que rapidamente foi absorvida, então não precisou de abordagem cirúrgica, nada disso. A gente sabe, inclusive, né, de todos os bastidores a respeito disso, mas ele estava afastado dos treinos e competições há cerca de um ano. E aí ele me procurou justamente porque ele estava com uma limitação progressiva da prática, culminando com esse afastamento total. E o que a gente avaliando ele, eu encontrei um desarranjo, né? E ele respondeu com a extensão com o quadril fora do centro, de maneira bem importante. Então ele tinha uma dor referida que periferalizava mesmo ali para trajeto do dermátomo de L4, L5 aproximadamente, né? Então era uma dor lombar com queimação ao longo desse dermátomo de L4, L5, né? Especialmente para sintomas até um pouco abaixo do nível do joelho. Assimétrica, né? Assimétrica, exatamente, só do lado esquerdo. Então, foi um dos fatores que, inclusive, fez com que ele respondesse bem a essa questão do quadril fora do centro, né? E interessante que esses sintomas, eles eram aumentados, então ele tinha isso meio constante, assim, no dia a dia, e esses sintomas, eles eram aumentados com 30 segundos de pedalada. Então, ele sentava em cima da bike, começava a pedalar, e aí ele apresentava esses sintomas já que iam progressivamente aumentando. Como que a gente fez a abordagem dele? Primeiro passo foi realizar o bike fit. Então, eu estou com as imagens dele aqui no meu computador, vou mostrar para vocês. Então, esse é o ciclista, ele me permitiu, tá, gente, apresentar isso. Então, vocês estão vendo que ele está sendo analisado, está com os eletrodos posicionados, né? E observem uma coisa aqui, eu não sei se vai dar para vocês visualizarem, mas a gente tem aqui, ó, na coluna da esquerda está escrito final aqui em cima, na coluna do meio a gente tem ajustes em cima e na coluna da direita tem inicial. E eu fiz uma delimitação aqui da inclinação do tronco desse ciclista. Quanto maior o número, menos inclinado ele está, porque está relacionado com a projeção ali em relação ao horizonte, né? Então, o tronco em relação ao horizonte. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó, do lado esquerdo eu tenho 51, que foi o final, no meio eu tenho 46 e no inicial eu tenho 45. Então, ele chegou com 45 graus, então estava com uma inclinação grande de tronco, né? O pessoal está pedindo para desativar os comentários aí, doutor, para eles poderem ver. Você acha que você consegue? Não. Espera aí, que aí deixa eu tentar. É avançado, né? É avançado aqui para o moderador aqui. Quem puder me dizer aonde. É porque eu tenho um xizinho aqui, só eu apertei o xizinho, não era bem ele. Não sei desativar não, turma. Desculpem. Se alguém Enfim, puder me ajudar, vai lá. só para o pessoal entender, cara, que a gente teve inicialmente aqui a utilização do sistema de análise de movimento que nos proveu com informações objetivas a respeito da inclinação de tronco dele, estava com a inclinação de tronco grande, e a gente finalizou o fit dele com a inclinação de tronco pequena. Então, esses anéisinhos que vocês estão visualizando aí são espaçadores que a gente coloca nessa imagem aí. Olha lá, cliquem um pouco acima dos comentários que eles somem. Ótimo. O operador da máquina aqui clicou, mas não sumiu. Então, olha só, o que vocês estão visualizando aqui à direita de vocês é o elemento que liga o guidão ao quadro da bike. Então, percebam que a gente consegue colocar esses espaçadores abaixo para a gente elevar ou reduzir a altura do
da mesa. Né? Então, Seria isso aqui, ó. Eu tô com a bicicleta na mão aqui, Guilherme, só isso para aí. mostrar. Os espaçadores ficam aqui, tá certo? Uhum. Então a gente pode acrescentar para aumentar a altura ali do guidão, então promovendo uma inclinação de tronco menor. Então, o que a gente fez? Eu encontrei a posição que seria a mais adequada para ele, em termos de performance, mas essa posição provocava os sintomas a cada 30 segundos. Então, a gente optou por colocar 3 espaçadores e para a gente fazer uma exposição gradual à sobrecarga, né, para que ele, à medida em que ele fosse avançando no tratamento clínico, ele também fosse se posicionando de maneira mais adequada biomecanicamente. E aí, o que a gente encontrou? Eu vou voltar aqui para mim, tá? O que a gente encontrou? Após a realização desse. E outra, eu não afastei esse ciclista porque ele queria pedalar de qualquer jeito. Não afastei esse ciclista para pedalar. Mas eu falei com ele, olha, você quer pedalar, você vai ter que lidar com o seu sintoma. Então, quando o sintoma começar a aparecer e aumentar, você vai ter que parar e fazer extensões. E foi o que ele fez. E enlouquecedoramente, a cada 30 segundos no início, ele tinha que parar e fazer. 30 segundos era quando aparecia. Depois da implementação do atendimento, era 1 minuto e meio que começava a aparecer nas primeiras vezes, né? Então, a gente ampliou um pouco a resposta do sintoma. Então, a cada 1 minuto e meio ele parava, fazia extensões na bike, usando, inclusive, o próprio guidão, né? Então, nem desmontava da bike. Para quem tem expertise, mesmo pedalando, claro, né? Quem tem expertise no ciclismo pode fazer a extensão pedalando, né? Exato, exato. Não é o ideal, então, não, tá, gente? Não quero. Não. Se beber, não dirija, né? Então, como que a gente foi fazendo? À medida em que ele foi evoluindo clinicamente, a gente foi retirando cada um dos espaçadores, aumentando progressivamente a inclinação, né? Então, desse modo, hoje, ele já pedala 60 quilômetros sem sintoma nenhum e está feliz da vida com isso, né? Não vai performar mais e ele está feliz da vida mesmo, né? Então, só para a gente fechar, para vocês entenderem como que a gente pode integrar o tratamento clínico com a análise biomecânica, utilizando os conceitos do MDT, no sentido aí de progressão de autotratamento, de educação do paciente em relação à percepção dos sintomas e também de progressão gradual sobrecarga. E o mais importante disso, né? Entender o paciente. Né? Isso daí é uma característica forte do MDT. A gente entende, então a gente faz isso com segurança. A resposta, né? Não fica nossos cabelos não caem tão rápido. Né? A gente consegue, é uma vantagem. Tá? Ser fisioterapeuta é uma coisa maravilhosa e praticar o MDT engrandece enormemente. Tem perguntas aí, doutor? A inclinação de tronco, o João Carvalho está perguntando, a inclinação de tronco tem alguma ligação com a cervicalgia encontrada nos ciclistas? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, se puder ser sucinto. Sim. Em alguns casos, eu vou ficar de lado aqui para vocês perceberem. Inclinar o tronco excessivamente faz com que, para que o ciclista consiga enxergar à frente, ele tem que fazer uma extensão. Né? Então, muitas vezes, o que eu percebo? Essa extensão ou hiperextensão aí de cervical, ela não está associada à protrusão. É isso que eu ia falar. Desculpa. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Nem sempre está relacionado com protrusão. Que é só uma tentativa mesmo de manter o olhar horizontalizado para o cara enxergar, senão ele bate, né? Então, está relacionado com isso. Então, a inclinação de tronco ela pode estar assim associada. Agora, um fator muito importante é a distância do guidão. Porque às vezes está muito comprido e além do cara estar aqui, ele faz isso. Então, na hora que ele aumenta a flexão aqui de ombro, ele tem uma tendência a usar muito trapézio, fibras superiores ali, né? Então, ele utiliza e aí a gente gera uma tensão, né? Que esses músculos estão intimamente relacionados ali com o local e a gente pode ter... Exato. A gente pode ter esse comportamento aí sim de cervicalgia relacionado com a inclinação de tronco e também com o alcance mais alongado. É bem comum. Muito bem. Mais alguma? Mais alguém? Vamos lá. Eu vi que se eu não me engano, foi a Andressa que fez uma pergunta. Acho que tá mais para cima aí. Quer ver, ó? Vou tentar buscar aqui. Ah, sim, achei, ó.
O fato de você ser ciclista contribuiu para você trabalhar com ciclismo ou foi o contrário? Só uma curiosidade. Na verdade, Andressa, quando eu comecei entrando no estágio final, né, da faculdade, estudei na UFMG, então na UFMG, na nossa época, eram os últimos 3 períodos que a gente tinha toda a carga de estágio, né, estágio obrigatório. Então a gente tinha toda a carga teórica até o 7º período, 8º, 9º e 10º, que são 10 períodos na UFMG, eram pelo menos, né, não sei agora como é que tá, acredito que continue. Mas os 3 últimos eram apenas a carga obrigatória de estágio. Então eu já fui percebendo que eu naturalmente iria me direcionando para a área esportiva. E sendo ciclista, eu sempre tive curiosidade, comecei a estudar um pouco mais, isso facilitou, sem dúvida, né? Estar no meio facilita bastante, porque a gente tem ali os nossos colegas, né? Nos perguntando, os colegas de pedal, então isso facilitou um pouco, mas eu não considero isso como impeditivo para poder fazer a análise, né, a biomecânica. Muito pelo contrário, acho que qualquer fisioterapeuta que tenha os conceitos de biomecânica bem estabelecidos consegue fazer com primazia, né? Vai ter que aprender algumas coisinhas de mecânica de bike, que a gente ajusta, né? Mas é bem parecido. Eu tô vendo que o Rodrigo desceu ali tá dentro do laboratório do Rodrigo? Só pedir permissão aos colegas, né? Assim, no início da live eu tinha falado que iria mostrar aqui o laboratório, só para que vocês tenham um pouco de noção de como que é, né, na prática aqui. Eu vou tentar aqui mostrar aqui o que o Guilherme foi me pedindo, tá certo? Só para fazer uma coisa diferente das outras lives, né, que todo mundo já falou de tudo, no assunto todo. Deixa eu dar uma inovada aqui, aproveitar aqui e mostrar um pouco o laboratório. Eu vou pôr aqui no trono onde o Guilherme que normalmente está, tá? Sentado aqui do trono dele. Aí você pode explicar aí, Guilherme. Então vocês estão percebendo aí, gente? Vocês estão percebendo aí, tem o nosso computador, o Rodrigo está apontando ali para o pedestal do sistema de análise de movimento. Lá à frente, a gente tem, naquela parede plotada ali, a gente tem um tablado, que é giratório, o ciclista é posicionado, tem um rolo de treinamento ali, a bike dele é posicionada, e a gente pode fazer a análise frontal, lateral direita, esquerda, né? O ciclista ele continua pedalando enquanto a gente faz essas movimentações. E a gente tem aí, ó, ele acompanha, né, todo o processo, que é uma análise biomecânica em 3 dimensões. A gente tem algumas câmeras que fazem a análise qualitativa, né? Então tem ali dos 2 lados os monitores, o nosso rolo de treinamento, que é um rolo de treinamento eletrônico, então a gente ajusta a carga para que o indivíduo ele mantenha os mesmos níveis de esforço. E a gente tem algumas... Só falando do rolo, é importante também dizer que muitas vezes você vai modificando o posicionamento do ciclista e o rolo ele mede potência, ele tem um controle que fica aqui na mesa, né? A gente mede a potência e dá para perceber, aumenta a eficiência motora, né? Fala aí um pouquinho. Exatamente. A gente deixa, por exemplo, vamos lá, tá estabilizado a resistência que o rolo oferece é de 150 watts, por exemplo. A gente vai, à medida em que vai otimizando, então, buscando a direção de preferência, né, a gente vai vendo que a gente começa a ter aumento do desempenho do ciclista. Então, sei lá, ele estava primeiro trabalhando ali por volta dos 150, né, daí a pouco ele de 152, 158, a gente percebe que a gente está na direção correta. A gente tem aí, o Rodrigo está mostrando, ó, isso, os eletrodos que são posicionados ali em diferentes estruturas anatômicas, né, do ciclista. A gente tem essa canetinha aí, que é uma canetinha que a gente faz depois, é como se fosse um scanner, né? Ela digitaliza as informações geométricas da bike para a gente saber como que o posicionamento ficou, né? Na eventualidade desse ciclista, sei lá, levar a bike para o mecânico e perder o setup dela, ou trocar algum equipamento, né? Rodrigo, mostra para o pessoal, por favor, aí a nossa caixa de ferramentas, aí, o pessoal entender. A gente tem esse posicionador aí que analisa a posição ali dos metatarsos, como eu comentei com vocês anteriormente, né, para análise ali do ponto ali adequado, né, para identificação do posicionamento do taco. Então aí vocês vão poder ver. A caixa preta da oficina, doutor? Não, só mostra aí o mural, pessoal, olha lá, o tanto de ferramenta. Então tem que entender um pouquinho de mecânica, mas isso é coisa simples, né? Olha lá, cegueta, a gente não corta ninguém não, tá, gente? Mas às vezes as bikes a gente precisa dar uma cortadinha, né? Guidões diferentes, então assim, a gente faz de tudo um pouco aí.
Isso aqui é importante mostrar também, Guilherme, que é o Ah, o simulador. simulador. Legal. O simulador aí, ele permite que a gente faça. Hoje a gente tem. Eu vou girar aqui, Rodrigo, para o pessoal visualizar. Hoje a gente tem aqui, ó, por exemplo, no site dos grandes fabricantes, a gente tem todas as informações de geométricas, né, das bikes, de acordo com cada um dos seus tamanhos, né, porque bike tem tamanho também, e a gente consegue reproduzir essas informações montando a bike nesse simulador na busca, assim, de um equipamento mais adequado para o indivíduo, para que ele faça a compra mais acertada. A gente tem bikes aí de 80 mil reais, né, bikes de performance, então não dá para poder dar tiro no escuro, né, comprar a bike e falar, não deu para mim, né, então é uma outra possibilidade que a gente faz também. Ok. É isso. Acho que dá para a gente Bacana. finalizar, né? Gente, foi um prazer. Espero que assim tenha mostrado para vocês um pouco das especificidades a respeito da abordagem do ciclista. Grande parte das vezes que eu ministro as aulas a respeito de fisioterapia esportiva no ciclismo, o pessoal fica, quem nunca teve contato, fica um pouco impressionado, né? E de fato é algo bem específico. Para aqueles que ainda tiverem algum tipo de dúvida ou quiserem trocar alguma ideia comigo, eu estou à disposição. Lá no grupo eu tenho certeza que depois a gente vai ferver nos comentários. E foi um prazer, uma honra, um desafio, né? A gente já falou sobre isso, o nível dos nossos colegas que apresentaram anteriormente é muito elevado. E a gente realmente fica muito até acanhado, né? De não corresponder aí longe, muito longe do que eles apresentaram. Então a gente quis dar essa ênfase um pouco mais prática aí para que vocês pudessem visualizar e espero que vocês tenham conseguido visualizar um pouquinho aí. Beleza? Foi um prazer, obrigado mais uma vez, uma boa noite para todos. Ó, eu também só tenho que agradecer, né, o convite de estar aqui moderando esse orgulho de colega que é você, de amigo e de sócio, tá? Parabéns, seu conhecimento é grande e te falo que você está entre os tops, né, de fisioterapeuta desse grupo e parabéns aí por toda a informação e tempo, né, disponibilizado aí para a gente, tá bom? Valeu, doutor. Obrigado. Um abraço. Até Abração. mais. Até mais. Obrigado, Salva aí para viu? a turma ver depois, hein? Tá certo. Muito obrigado. Valeu. Falou.